Só comecei a gravação, acho que a gente pode ir iniciando a roda, né? São 5h11, não sei se a gente vai ter a presença de mais pessoas aqui. Então, boa tarde, boas-vindas a todas as pessoas aqui para a nossa roda de conversa de número 217. Hoje, dia 10 de dezembro de 2024, recém-completados 5 anos da Frente Stamira. A gente vai fazer essa roda, então, para comemorar esses 5 anos de atividade e aproveitar para fazermos a nossa 9ª Assembleia. Para a gente poder iniciar, então, eu me chamo Leandro Pacheco, sou psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. E eu passo a palavra para ele, para que a gente possa dar início a essa roda. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Olha, vamos começar então. Bem-vindos a todos. Eu queria que todo mundo registrasse a presença aqui no lado. Já temos 14 pessoas participando. Hoje nós temos uma roda especial, que é a nossa última roda de conversa de 2024, né? E nós vamos discutir, fazer um balanço do ano e fazer também uma comemoração dos 5 anos da Frente Stamira de CAPES, né? E nós temos nessa programação, vamos apresentar algum material também, né, de registro desse período, e vamos discutir propostas para o próximo ano, né? Então, podemos começar, já são 5h13. Então, eu não sei como está aí a sequência, mas o que vocês prepararam, mas boas-vindas e boa roda para todos nós. Obrigado, Pedro. Para a gente começar essa nossa roda e a nossa assembleia de maneira um pouco organizativa aqui, né? Hoje vai ser a nossa última roda do ano, de 2024. Na semana, né, a partir da semana que vem, a gente entra num recesso e volta depois do dia 10 de janeiro. A gente realizou a nossa última assembleia em julho de 2024, desculpa. Foi na roda número 202, no dia 17 de julho de 2024. Então, a gente está, né, em 6 meses aí, fizemos 15 rodas ao longo desse período, com algumas propostas que foram tiradas naquela última roda, de alguns temas que a gente pudesse realizar, de temas de rodas, de algumas atividades de sequência para seguir, que a gente conseguiu dar sequência e outras não. Por exemplo, o que a gente conseguiu, né, tinha retomado a proposta de publicar uma cartilha sobre barreiras de acesso, a gente conseguiu fazer isso, né, essa cartilha saiu, está à disposição para que todas as pessoas possam fazer um download. A gente definiu como uma possibilidade a realização do 2º Congresso de CAPES e o primeiro encontro da Frente Stamira, que seria para esse final de ano, de dezembro de 2024, a gente não conseguiu se organizar para tal, então é algo que retorna nessa 9ª Assembleia como uma proposta para a gente poder seguir. A gente tinha os fóruns da Baixada, os fóruns Stamira de atenção psicossocial da Baixada Fluminense, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Paulo dar notícias dos fóruns que a gente conseguiu realizar e do que a gente está com propostas para seguir no próximo ano. Algo que foi realizado esse ano e que não estava previsto, mas que foi realizado, não estava previsto lá naquela assembleia, mas que foi realizado principalmente pela equipe ali do Norte Fluminense, do coletivo Dona Ivone Lara, que foi o encontro, né, o Fórum de Atenção Psicossocial do Norte, que também reuniu um pessoal ali do Centro-Sul, né, que teve um pessoal de Casimiro de Abreu, que estava presente, e inclusive o encaminhamento
do encontro foi a realização do próximo, no primeiro semestre de 2025, lá em Casimiro, né? Vai ser um encontro Norte-Centro-Sul, né? Então, a gente, né, temos aqui, depois a gente vai estar com a palavra aberta aqui para que a gente possa... Norte e Baixada Litorânea. Norte e Baixada Litorânea, obrigado pela correção, Carlos. E aí depois a gente vai estar aqui com a palavra aberta para que a gente possa relembrar e compartilhar os momentos desses 5 anos aqui de atividades. A gente se inscreveu para Mostra Nós na Rede e temos um material que a gente produziu, né? Então, eu vou passar a palavra para o Paulo para que ele possa compartilhar com a gente sobre o fórum, do que a gente realizou, o terceiro fórum, dar notícias e compartilhar para que a gente aprove, coloque se a gente vai seguir realizando esses fóruns. Paulo, obrigado. Nada, querido. Ok, né? Boa tarde, então, para todos e todas, né? Acho que já me conhece, sou Paulo, né? Paulo Costa, assistente social de CAPS 3 aqui do município de Mesquita, né? Baixada Fluminense. Então, o Leandro, né, me pediu para que eu trouxesse, né, o relatório do terceiro Fórum de Atenção Social aqui da Baixada Fluminense. E foi realizado em 14 de julho de 2024, no município de São João de Meriti, né? Com esse projeto, né, de resistência e invenção aí da luta antimanicomial, parceria, né, com o IPUB e com a Unidade Federal do Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São João de Meriti. Então, foi realizado o terceiro Fórum de Atenção Psicossocial na Baixada, que foi uma ferramenta muito interessante para a gente dialogar, né, em termos de Baixada Fluminense, sobre os serviços, sobre esses avanços e retrocessos aí da luta antimanicomial. Nesse fórum, nós contabilizamos 192 pessoas, né, com uma participação efetiva de 143. São João de Meriti foi um município com o maior número de participantes, seguido de Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Magé, Seropédica e Itaguaí. Não houve representante nesse fórum do pessoal de Belfor Roxo, do Caxias, Japeri e Nilópolis. A comissão organizadora é composta por representantes das universidades parceiras, né, lideranças da região da Baixada Fluminense, aonde considerou oportuna a realização do evento no Centro Cultural Meritiense, segundo a orientação da plenária do segundo fórum, né, que foi retirado o acontecimento desse terceiro fórum em São João de Meriti. E nesse fórum foi sugerido que houvesse a inclusão do eixo cultura nos debates, arte e cultura nos debates. E a expectativa foi de realizar um espaço cultural, de realizar exposição, vendas de trabalho artístico realizado por usuários, né? Além de uma representação musical, né? Mas houve algumas limitações, né, do espaço e tudo, que foi apenas uma amostra de alguns trabalhos desses usuários nesse evento, e foram usuários do CAPSI Maninho, né, do CAPSI Encontro Juvenil de São João de Meriti. E dentro dessa programação estava prevista a discussão de 4 eixos, né? O primeiro, integração das redes municipais e maior inclusão do eixo arte e cultura. Segundo eixo, qualificação do debate de temas sociais, com destaque para o racismo e a população LGBTQIA+fobia. Terceiro, educação permanente. E quarto, atenção psicossocial de crianças e adolescentes e o cuidado a pessoas autistas. Então, esse fórum teve, então, o sentido de promover o encontro de trabalhadores, usuários, familiares da rede da Baixada Fluminense, dar seguimento ao processo de construção
iniciado nos primeiros e no segundo fórum, seguindo com o diagnóstico atual da situação da rede de saúde mental e seus desafios e impasses, né, diante dos avanços e retrocessos. Aprofundar a conexão das redes intra- e intermunicipais, discutir os reflexos e reconhecer avanços e ou retrocessos para a região da Baixada Fluminense a partir da realização do segundo fórum. Ratificar o destaque ao tema do racismo e incluir a temática LGBTQIA+, fobia. Então, na primeira plenária, teve início com a presença de representantes dos CAPs de São João de Meriti, que deram as boas-vindas, apresentaram os serviços e um pouco do trabalho realizado. Representantes do IPUB-UFRJ e da UFRRJ destacaram a importância da parceria com o espaço acadêmico de formação, buscando identificar demandas para a construção de propostas de educação permanente voltadas às necessidades locais. Né? Isso é bem interessante, aonde foi tirado, através desses fóruns, um limite de vagas, né? Nas especializações para o pessoal da Baixada Fluminense. Esse foi um ganho considerável desses encontros, né? Através de discussões nesses fóruns. O IPUB ratificou a abertura do curso de especialização em saúde mental, com reserva de vagas para trabalhadores da rede de atenção psicossocial da Baixada Fluminense, cujo edital de seleção para a segunda turma será aberto ainda no segundo semestre deste ano, quer dizer, né, 2024. Ao longo de toda a manhã, trabalhadoras, usuários, familiares presentes seguiram o debate dos eixos propostos. Na parte da tarde, realizou-se a plenária final, com discussão e aprovação de 16 propostas, além do encaminhamento final de realizar o quarto fórum no primeiro semestre de 2025, entre os meses de março e abril, no município de Mesquita, ocasião em que terá apresentações culturais, exposições de vendas de produtos e geração de renda. Né? São alguns eventos que a gente está querendo realizar, creio que vamos realizar, a partir desse encontro do quarto fórum, quando fechado. E eu vou ler aqui as propostas que foram tiradas nesse terceiro fórum. A primeira proposta: fazer o levantamento dos espaços, pontos de cultura da Baixada Fluminense, identificando os atores-chave de cada município, a fim de promover a articulação entre os serviços de saúde mental e destes com equipamentos de arte e cultura, realizando encontros entre os serviços, sempre com a participação dos usuários. A segunda proposta: construir, com a participação de usuários, uma articulação da rede de saúde mental com equipamentos culturais, considerando a diversidade de expressões simbólicas existente na Baixada Fluminense. Quer dizer, esse eixo que foi muito importante para respeitar as expressões culturais, né, de cada município, enfim. A terceira proposta: realizar mapeamento de artistas dos serviços de saúde mental da Baixada Fluminense, com o fim de realizar uma mostra, sarau ou exposição. A quarta proposta: valorizar práticas de cuidado de matriz afropindorâmica. Quinto, mapear e divulgar recursos territoriais, formais e informais, de casa de acolhimento a pessoas LGBT, né, TIA+, e movimentos sociais. A sexta proposta: fomentar a articulação e convidar para o próximo fórum com as pastas municipais que trabalham com pautas sociais e de gênero e sexualidade. Essa proposta ela também é muito interessante, onde a gente pode ter a possibilidade de convidar e convocar também os atores intersetoriais para estarem junto conosco
desses fóruns, que eu acho muito interessante. A 7ª proposta, foram muitas, promover rodas de conversa no CAPS para acolhimento das pessoas que sofrem preconceito em razão de cor da pele, orientação sexual, gênero, deficiência e disseminação de conhecimento e informação. 8º, ratificar as propostas do 1º e 2º fórum que não foram implementadas, né? A gente rediscutir, né? Repensar essas propostas que não foram implementadas no 1º e 2º fórum. 9º, promover cursos de qualificação sobre o tema LGBTQI a mais e racismo na saúde mental. É uma pauta também que urge da gente trazer para a discussão. 10º, criar ferramenta ou material de educação popular, como podcast, para ampliação do diálogo com a população sobre temas de saúde mental. A seguinte, a primeira é fomentar o matriciamento como estratégia de ampliação do diálogo com atenção básica e ferramenta de enfrentamento ao estigma de fortalecimento da população. Esse tema também, para mim, né, me faz muito interessante devido à defesa da minha tese no curso de mestrado, né, atenção psicossocial, aí no IPUB. Esse tema me faz remeter ao meu projeto. 12º, criar um programa de extensão universitária na temática da atenção psicossocial, envolvendo o FRJ, o FRRJ e parcerias locais, promovendo a educação permanente por meio de cursos e eventos nas temáticas afirmadas nos fóruns. 13ª, fomentar o estágio nos serviços, ampliando os convênios com as instituições de ensino superior. A gente vê bem poucos estagiários, pelo menos eu falo a partir do CAPS 3, de estagiários, né, em saúde mental. 14º, solicitar os programas de residência multiprofissional para que abram cenários de prática na Baixada Fluminense. 15º, realizar um encontro de CAPSI da Baixada Fluminense para debate de temas sensíveis à atenção psicossocial infanto-juvenil, como autismo, uso de álcool e drogas e interseccionalidade, convidando setores da assistência social, educação, justiça e conselho tutelar. 16ª proposta, criar um grupo de trabalho GT para mapeamento das experiências já existentes de cuidado colaborativo entre atenção psicossocial e escola, e das diferentes políticas e fluxos de cuidado a crianças autistas nos municípios da Baixada Fluminense. Então, aqui eu vou trazer as propostas que foram aprovadas. A primeira, pela valorização dos trabalhadores do território da Baixada Fluminense que enfrentam a precarização dos serviços e das relações contratuais. É fato. Segundo, contra o projeto de lei 1904/24 da Câmara dos Deputados, que equipara o aborto legal de gestação acima de 22 semanas, direito previsto em lei desde 1940, em caso de estupro, risco à pessoa gestante ou encefalia, né? Ou encefalia, ao crime de homicídio e contra a proposta de emenda constitucional que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga. A terceira proposta, pelo enfrentamento das comunidades terapêuticas na RAPS, por meio da ampliação de vagas de acolhimento institucional para a população adulta e da abertura de mais unidades de acolhimento adulto, o AA, e unidade de acolhimento infanto-juvenil, o AI. Quarta, contra a patologização dos modos de viver. Então, aqui tem um resumo, né, aí que traz. Mais uma vez, os debates realizados ao longo do Fórum Stamir de Atenção Psicossocial da Baixada Fluminense destacaram a importância de integração das redes municipais e da criação de espaços de diálogo e compartilhamento das experiências cotidianas no serviço. A necessidade de se qualificar o debate sobre temas sociais diversificados,
um destaque para o racismo e a LGBTI-fobia, mais fobia, a fim de ser possível o efetivo enfrentamento do problema e a falta de um projeto de formação e educação permanente para os trabalhadores das redes de atenção psicossocial da Baixada Fluminense, ratificando a necessidade de avançar e fortalecer a atenção psicossocial da região. O quarto fórum será realizado em 2025, após a realização das eleições municipais de outubro de 2024. Tá? Esse finalzinho, né, para ser bem breve, eu trago uma reflexão a partir da nossa escritora, né, Grada Quilomba, quando ela fala, né, quando a gente fala de luta, quando ela traz que, de uma forma singular, nós temos condições de serem abatidos e não alcançar campanhas exitosas. Mas quando nós nos reunimos num coletivo, nós somos e seremos sempre mais fortes. Grada fala a partir de uma resistência e luta contra o racismo. E a Frente Itamira, para mim, ela se colocou como um instrumento de luta e defesa contra a derrocada e o descuidado das pessoas de sofrimento mental. Ok? Muito obrigado, Paulo. Eu fui anotando algumas coisas aqui, você me fez pensar várias coisas. Só para quem chegou aí, o pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. A gente está fazendo uma espécie de prestação de contas, né, do que a gente fez ao longo desse último semestre de 2024, do que a gente tinha tirado lá em julho, na nossa 8ª Assembleia, em que a gente tinha tirado a realização e publicação de uma cartilha sobre o tema barreiras de acesso aos CAPs. A gente conseguiu fazer isso. A gente falou que a maior parte das propostas de temas para rodas a gente conseguiu realizar. Eu diria que entre 75% e 80% dos temas que foram sugeridos a gente conseguiu para esse ano, né? Não só desse semestre, desse ano, porque a gente coletou temas lá no início do ano. A gente conseguiu realizar essas rodas de conversa sobre essas temáticas, e a gente estava, então, falando dos fóruns da Baixada Fluminense, o Fórum Itamira. O Paulo fez um relato, resgatou, né, o relatório do 3º Fórum, e foi bom. Esse relatório tinha sido aprovado na nossa última Assembleia. A gente tinha aprovado o outro relatório. Então, eu vou colocar, né, para que a gente possa colocar em aprovação esse relatório. Me fez pensar o quanto de coisa a gente realizou e o quanto que a gente vai pensando lá para trás, né, que a gente comemora hoje 5 anos de atividade, o quanto de coisas que a gente fez, né, a gente, ao longo desse ano, e crescemos, conseguimos até fazer conferência livre, estarmos na Conferência Nacional de Saúde Mental, muita coisa a gente pôde fazer. E que bom que você termina aí com essa reflexão do que isso significa para você e do que isso te move. Antes de eu colocar em votação e da gente colocar essa proposta, alguém quer fazer algum comentário sobre isso que o Paulo trouxe? Bom, então eu coloco a partir disso, eu coloco 2 propostas para a gente poder seguir. A primeira é que uma proposta de que a gente possa aprovar o relatório que Paulo nos colocou aí do 3º Fórum. A segunda proposta é que a gente possa colocar e tirar como um encaminhamento a realização do 4º Fórum Itamira de Atenção Psicossocial da Baixada, cujos participantes no 3º sugeriram entre março e abril de 2025, e vendo datas, feriado, considerando que março a gente tem carnaval no início de março, e abril a gente depois vai ter, no meio de abril, Páscoa. A gente pensou aqui, na nossa equipe, na nossa última reunião, a data do dia 11 de abril, como uma data que não vai cair nem muito próximo de feriado antes, que atrapalharia
a mobilização e a organização, e a última sexta-feira antes do feriado de Páscoa, né? Porque tem aquela sexta-feira santa antes do feriado. Então, tenho essas duas propostas. Uma outra proposta que eu vou colocar, e que a gente está aqui em discussão, é de que a gente tinha tirado na última Assembleia realizar o segundo Congresso de CAPES e o primeiro encontro da Frente Stamira seria agora em dezembro, nesse final de semana, dessa semana. A gente não conseguiu se organizar, né, organizar isso por várias questões. Nesse final de semana, aqui no Nupsan, vai acontecer o fórum, o Encontro Nacional Mulheres Cuidadoras, né, que foi tema da nossa roda já passada. Então, eu proponho, a gente também pensou aqui no primeiro semestre de 2025, como datas, a gente realizar entre 10 a 12 de julho, mês 7 de 2025. Seria no final do primeiro semestre, a gente teria mais tempo, seria próximo ao final do calendário acadêmico, considerando que vai acontecer, né, aqui na universidade, isso a gente teria que considerar. Outra coisa que eu queria comentar, que eu anotei e passei, foi com relação ao curso de especialização. Né, o curso de especialização Saúde Mental SUS, coordenado aqui pelo Nupsan, foi um desdobramento, a reserva de vagas para a Baixada Fluminense foi um desdobramento do primeiro fórum que a gente realizou lá em Caxias, ou Nova Iguaçu? Caxias, né? Que a gente realizou em Duque de Caxias, e estão abertas as inscrições para a segunda turma, tá? A gente está divulgando nas redes sociais, todo mundo vai receber por e-mail também. Logo na próxima semana, a gente vai enviar por e-mail para todas as pessoas a divulgação desse curso. É um curso presencial, realizado às terças-feiras, aqui no IPUB, e com a reserva de vagas, então, para a Baixada Fluminense. Eu queria saber... e, por último, a gente se inscreveu na mostra Nós na Rede. Para quem não sabe, a mostra Nós na Rede é organizada pela equipe Fiocruz, Ministério da Saúde, uma proposta para que colocasse em destaque as experiências exitosas em atenção psicossocial, e com base nessas experiências, o Departamento de Saúde Mental, junto com a parceria com a Fiocruz, enfim, o pessoal do Ministério, junto com a Fiocruz, está organizando um curso para as equipes trabalhadores das redes de atenção psicossocial de todo o Brasil. E a gente fez, e eu depois, daqui a pouco, então, vou mostrar o material que a equipe aqui de extensionistas produziu. Quero abrir, então, para quem tem alguma proposta, para que coloque, e depois a gente possa fazer a votação dessas propostas que eu trouxe. Alguém tem alguma proposta? Quer colocar alguma coisa? Carlos Henrique? Então, na última Assembleia, na verdade, no nosso fórum aqui em Macaé, a previsão era do fórum no primeiro quadrimestre do mês, que daria janeiro, fevereiro, março e abril. Eu queria saber se continua valendo aqui, porque pelo que vai acontecer aí no dia 10, na Baixada, eu queria saber como é que fica aqui para a gente. Obrigado aí. Carlos, boa colocação. Então, a gente vai estar pensando de realizar aquele fórum lá em Casemiro, não é isso? De fato, me escapou que a gente tinha tirado abril, eu não me lembrava disso, me perdoa. A gente pode tirar aqui, hoje, uma proposta de data para os dois fóruns. Tanto o da Baixada, que vai ser em Mesquita, quanto o do Norte Baixada Litorânea, que vai ser em Casimiro de Abreu. É Baixada Litorânea, eu estou me confundindo na região de saúde. Tem alguma proposta que vocês acham que seria mais viável para aí? Porque,
assim, nós conversamos até hoje na nossa assembleia do coletivo Vanilara sobre esse assunto, porque já estava marcado, pré-agendado já com Casimiro de Abreu, e não tem ninguém de Casimiro de Abreu aqui. E o psicólogo que estava lá hoje, ele falou que está marcado para abril. Agora, como é que faz? Talvez a gente possa colocar aqui em votação, da gente realizar essa data que eu coloquei aí no norte e a gente pensar uma outra data lá para Mesquita. O que Paulo acha? Leandro, não. O que decidir aqui está tudo bem. Entendeu? Porque como o Carlos está trazendo, né, que já tinha já uma data prévia e tudo bem, a gente vê aí uma outra data aqui para o quarto, fora aqui Mesquita. De fato, lá no dia lá foi falado em abril, Carlos, eu não me lembrava, peço desculpas por isso. A gente... Eu estou olhando aqui o calendário, depois Vamos deixar para maio? Então, dia 18 é Sexta-feira Santa, 25 fica no meio do feriado do dia 18 com o dia 1º de maio. Depois a gente teria, acho que 16 de maio, né? O que vocês acham dessa data? 16 de maio, estou sem calendário aqui aberto, cai que dia da semana? A gente tem a disponibilidade para fazer sempre às sextas-feiras. Sexta? Por mim, tudo bem. Agora, o consenso... Aqui também a gente tira um indicativo e a gente busca realizar. Se não for possível também, nada impede que a gente mude. Aqui, o que acontece? Eu já vou começar a ver o espaço. O espaço aqui é um centro cultural do município. Então, acontece vários eventos e eu já estou começando a me posicionar para uma data futura, porque ou abril ou maio, o espaço tem ali o espaço vago, entendeu? Eu vou confirmar, então, essa data para 16 de maio. Vou fazer a tratativa para 16 de maio. O que vocês acham? Uhum. Deixa só o Abimael falar, e aí a gente coloca isso em votação, então, Paulo. Abimael. Eu ia sugerir que fosse em maio mesmo, assim, até o final do... Porque, de alguma forma, contempla a luta antimanicomial dentro da programação que a gente faz, né? E que muitas e muitas vezes é difícil para os municípios irem para a Cinelândia, por exemplo. Eu acho que isso é uma forma da gente poder estar próximo. Eu me refiro, né, ao município do Rio, da gente estar próximo com a galera da Baixada para poder a gente fazer o fórum no mês de maio. Aí a data, eu não sei que data a gente faria. Dia 16 é uma boa... Sexta-feira, depois do dia 16 é o quê? 23, né? 23 de maio? 23, 23. Faço essa sugestão também do dia 23 também, que vai estar dentro do mês. Eu acho interessante a gente fazer... Entendi. A Sueli até tinha colocado aqui, Abimael, no bate-papo, que maio tem muito evento por conta da luta antimanicomial. Você está fazendo a defesa de maio, porque maio, inclusive por ser o mês da luta antimanicomial, seria interessante fazer. É isso? Isso, tá. Isso. Jaqueline. E que muito, desculpe, com a porta que bateu. E que muitas vezes fica difícil o pessoal da Baixada ir até a Cinelândia, né? Aí seria uma forma de nós irmos até eles, até a Baixada, entendeu? Concordo. Bem legal. Não, só a gente queria falar só para a gente tomar cuidado aí. Eu não posso falar, mas, por exemplo, Carlos, Paulo,
se tem feriados municipais ou datas importantes, são locais, entendeu? Para a gente não cair em esbarra, porque a gente acaba não sabendo, né? Esses feriados locais, para a gente fazer a melhor data possível. É só vocês mesmo que podem dar esse parecer super importante para a gente. Então, já que eu estou atento a esse calendário, né? Que eu estava aguardando o nosso encontro, mas eu estou atento a esses feriados, né? Para a gente poder não ter aí esse... Show de bola. Tá? E um beijo para você. Saudades, muitas. Saudade também. Certo. Obrigado, Jaqueline e Paulo. Karina? Eu preciso de uma orientação, de uma luz, de uma coisa muito séria, que abrange responsabilidade, que me coloca de frente para uma responsabilidade que é sagrada. A luta antimanicomial. Eu entendo, eu tive a minha internação, eu não fui aquele caso assim que precisou ser sedado, e enquanto eu estava internada, haviam pessoas que pensavam que eu ia esquecer, né, e faz uma atividade aqui, promete que semana que vem recupera, volta a fazer, aí acha que a gente vai esquecer. Eu não esquecia, eu fui aquela paciente que tocou o inferno nas pessoas que trabalhavam lá, certo? Não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Hoje é terça-feira, eu dizia, terça-feira passada prometeram que iriam continuar. A metade do meu trabalho está lá, eu quero concluir a outra metade, porque eu quero presentear a dona da casa para onde eu vou voltar. Afinal de contas, eu preciso pagar a minha estadia, né? Enfim, tá? Eu tocava o terror mesmo, eu tenho diabetes, então assim, não pode, tem que ser o alimento com restrição e coisa e tal. Então eu tentava fazer tudo o máximo certinho possível, né? No sentido de não deixar que eles se prevalecessem, e algumas pessoas ficaram com muita raiva de mim, funcionários, né? Aí eu venho me confrontar com uma outra situação. Existem lugares que dizem que são manicômios, e na realidade, né, dizem que são casa que vão proteger e vão cuidar da saúde das pessoas, e na realidade fazem o contrário, praticam abusos. Existem lugares com nomes bonitos que se utilizam de títulos religiosos para praticar abusos. E existe uma colega minha que faz o tratamento do CAPS comigo, uma senhora muito bonita, esposa, mãe, avó, quase bisavó, que saiu no meio da nossa terapia em grupo, no CAPS, foi lá para a cozinha, pegou uma faca e estava tentando cortar os pulsos. Devido a estar medicada, ela não conseguia cortar os pulsos, não tinha força. E quando eu cheguei lá, quando disseram que ela foi para a cozinha, pegou a faca, saiu a funcionária correndo desesperada, e nós ficamos em choque. A terapeuta foi lá correndo, e eu fiquei assim, o que eu faço? Fui lá ajudar, fui dar uma de boa samaritano, né? A minha pouca experiência no CVV, onde eu não fui capaz de atender o telefone, devido ao meu quadro de ansiedade e transtorno mental, que os próprios voluntários do CVV já perceberam, porque também são psicólogos, e me deixaram por generosidade, fazendo atividades secundárias dentro do CVV como forma de experiência e de aprendizado, para que futuramente eu não pratique o suicídio. E, né, então nós vamos deixar você trabalhar e nos ajudar, assim, assado, né, você vai trabalhar conosco, ser voluntário, só não vai atender o telefone. E fiquei assim quase um ano no CVV. Então, por esse meu engajamento, experiência de engajamento, eu me atirei dentro da cozinha e fui ajudar a terapeuta a arrancar a faca da mão da minha colega. E ela estava tentando levar a faca no pescoço, estava levando a faca no pescoço, e a terapeuta segurava, e eu agarrei a faca. Nem por reza braba, nem por benzimento, nenhum sacristão arrancava essa faca da mão da mulher, eu quase cortei minha mão. E a terapeuta só disse, Karina, sai da cozinha. Sai da cozinha. Karina, sai da cozinha. Para a porta, sai da cozinha. Eu tive que obedecer. Tudo bem, sim senhora, eu vou. E deixei ela, não conseguiu arrancar a faca da mão da minha colega pela força. A terapeuta conseguiu com uma conversa e coisa e tal. A terapeuta tem várias técnicas, vários né, truques. Ok. E botou a mulher deitada, a mulher ficou ouvindo lá a nossa terapia, nós ficamos conversando sobre o que aconteceu. Então eu falei, vou julgar sim. A terapeuta disse, não julga. Eu disse, vou julgar sim, é egoísmo, tem neto, tem bisneto, vou julgar, é egoísmo, eu também já tentei suicídio, é egoísmo.
Aí, nisso, a própria paciente que tentou suicídio levantou, voltou ao grupo e disse, eu já estou boa, já estou boa. Ela veio tremendo, 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 completamente instável, botando medo em todo mundo, uma ameaça aos futuros minutos do final da terapia. Nisso, a terapeuta nos mandou fazer o lanche para irmos embora, que ela precisava tratar da aluna que tentou o suicídio, né? Aí eu aproveitei que alguém abraçou, porque até então eu estava tremendo e não sabia o que fazer, e abracei a minha colega e disse assim, amiga, não está dando conta interna. Pede internação. Eu fui internada por isso, pede para eles te ajudar, pede para internar, toma uma folga, toma férias do teu marido, toma as férias da tua vida, da tua dor, toma férias interna. Comentei com o marido disse, isso está acontecendo todo dia, eu já não sei mais o que fazer. O marido faz todo o serviço da casa, ela não consegue fazer nada, treme o tempo todo. E o marido desabafou, eu não sei mais o que fazer, ela faz isso todo dia, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, marido, interna, pede ajuda. Não sabe o que fazer, pede ajuda. Eu não quero enterrar outra colega vítima do suicídio. Sim, porque é vítima do suicídio, que em 2018 enterramos uma colega vítima do suicídio. Até hoje eu me sinto culpada porque eu falo demais no grupo e ela talvez precisasse falar mais com os colegas. O que vocês têm a me dizer sobre internação, manicômio e esse caso de suicídio, onde o marido não aguentava e a mulher tentava suicídio todos os dias? Ela foi para o hospital, ficou uns 15 dias no hospital, ficou 3 semanas no hospital e voltou anteontem, toda feliz. Me abraçou e tudo, graças a Deus. O marido voltou, né, muito sério, sem graça, né? Então, o que você tem a me dizer? Na luta antimanicomial, onde esse caso da pessoa que tenta se matar todos os dias se encaixa na luta antimanicomial? Sim, porque a dor dela não estava sendo ouvida, é evidente. Todos ouvíamos, mas não ouvíamos, não percebíamos, não a sentíamos. Isso que a nossa terapeuta diz. O que você está sentindo? Ah, dor no fígado, eu respondo. Aí a própria que tentou o suicídio disse, pois é, eu estou sentindo isso mesmo, porque ontem eu tomei um frasco inteiro de Depaquene. Aí, o que vocês têm a me dizer sobre a luta antimanicomial e esse caso dessa senhora e tantos outros iguais? Karina, primeiro quero agradecer por você poder compartilhar aqui com a gente, porque isso, né, de alguma maneira te envolve também, você se sentir à vontade. Eu acho que, primeiro, eu fico feliz de que a gente, ao longo de 5 anos, tenha construído esse espaço em que você se sente à vontade para falar dessas situações tão delicadas. Amigo da frente, só deixa eu concluir com uma coisa. O meu irmão tem transtorno de esquizofrenia, a crise dele é de pegar no pescoço e esganar sem ter noção que vai matar. Ele já pegou no meu, mas eu luto judô e ele não conseguiu fazer nada. O meu irmão tem transtorno de esquizofrenia, adora andarilhar pela estrada, ele já esteve internado e ele é um futuro paciente, com certeza, de internação, porque ele tem uma simbiose de briga com o pai dele, que tem 78 anos, que já está quase vindo a óbito, já está bem, então ele vai ficar solto no mundo, a irmã vai ter que cuidar. Então, assim, eu não tenho capacidade para cuidar deste irmão, que tem transtorno de esquizofrenia, gosta de andarilhar pela rua, eu quero o bem do meu irmão, não quero meu irmão solto pela rua, abandonado, jogado nas calçadas, e ele é muito inteligente, ele estuda, tá? É evangélico, tudo. Só que eu não quero que ele caia no manicômio, eu não quero que ele fique solto nas ruas. Eu quero um hospital com dignidade, ou uma colônia onde temporariamente ele reaprenda a conviver dignamente, sabe, se socializar. E ele também tem autismo. Então, eu acho que... Então, eu continuo agradecendo por ver esse espaço, assim, como é um espaço de acolhimento e que você pode falar isso aqui conosco. Eu acho que tem a ver com a luta antimanicomial quando você solicita um atendimento e um cuidado digno, um cuidado que considera a pessoa na sua individualidade e que não simplesmente quer trancar para colocar ela lá distante de todo mundo. Parece que essa sua colega, né, não sei se é amiga, essa pessoa encontrou algum tipo de possibilidade de cuidado para que ela tivesse como alvo o retorno dela, né, para o convívio com todas as pessoas, sem excluir ela do convívio, sem excluir ela da família, dos amigos. Acho que isso tem tudo a ver com a luta antimanicomial. Jaqueline pediu para falar. Karina, super obrigada pelo seu depoimento, porque é um depoimento real do dia a dia que você está vivendo, você passou por essa experiência. Eu sou enfermeira. Eu acho que foi muito bacana quando você começou a sua fala, dizendo, olha, eu fui chata porque eu tenho diabetes, eu estava reclamando da dieta, eu estava reivindicando o tratamento de acordo. Por quê?
Exatamente isso. A pessoa que tem alguma questão de saúde mental, ela tem um fígado, ela tem um baço, ela tem um pâncreas, ela tem um monte de coisa, ela tem tudo, é todo mundo junto, né? Todo mundo tem. Então, as questões de saúde mental, do ponto de vista da enfermagem que eu estou falando para você, e aí tem muita gente que vai poder falar, é igual o diabetes, igual a hipertensão. Tem que cuidar sempre. Não é uma coisa que cura e fica bom e não tem mais. Então, mas tem que cuidar sempre, tem que acompanhar e tem os cuidados que a gente tem que fazer. Só que, às vezes, algumas pessoas, mesmo fazendo os cuidados, elas descompensam, aí precisa internar. Mas é por um período curto para tratar aquela coisa que ficou grave. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, no CTI, a coisa que a gente mais quer ver é o paciente fora de CTI, mas ele precisou daqueles aparelhos, aquele cuidado mais intensivo para sair da crise. Que pode ser uma crise de fígado, uma crise de outra coisa. E aí a pessoa precisou de uma internação breve em saúde mental para sair da crise e voltar para a vida. Então, o que mais a gente quer é tirar o cara do CTI e mandar para o andar. Quando ele chega no andar, a gente quer que ele volte para casa. Porque, afinal de contas, né? Essa pessoa, cada pessoa é o maior especialista nela mesma. Então, você se conhece melhor que todo mundo, porque você vive com você 24/7. Né? Então, quando chega um profissional de saúde, seja de saúde para atender a saúde física ou saúde mental, ele vai ver aquele momento. Às vezes, quando ele tem a oportunidade de acompanhar aquele paciente, a gente sabe mais, a gente consegue ter um cuidado mais preciso. Mas, às vezes, a gente precisa aprender um monte de coisa em pouquinho tempo para saber muito daquela pessoa, para poder fazer o melhor cuidado possível para aquele instante. Então, nesse caso dessa senhora, sua amiga, né, colega de grupo, ela entrou num momento de crise. Às vezes também tem uma outra coisa. O melhor informante nem sempre é aquele familiar mais próximo. Às vezes tem um vizinho que sabe mais, porque aquela pessoa se abre mais, se sente mais à vontade. Então, quem é o melhor informante? É importante a gente saber disso das pessoas para a gente poder cuidar melhor, né? Então, às vezes, também até a família não está sabendo todos os detalhes. Às vezes está, às vezes não está. Então, a gente precisa conhecer mais para poder dizer. Mas o principal que eu queria dizer, Karina, é assim, você, o usuário do serviço em saúde, ele é o maior especialista e o cara mais importante da equipe, porque ele vive com ele 24/7. Ele sabe aonde o bicho pega, sabe aonde dá o desafio, onde dá o desespero, onde dá a dor, onde não dá. Então, esse depoimento é importante. Os profissionais de saúde têm, como você falou, os instrumentos para ajudar. Então, naquele momento, a pessoa, o que a gente tem que fazer? Tirar a pessoa do risco. Então, naquele momento, essa faca sai da mão da sua amiga, esbarra em você e te machucar seriamente. Então, possivelmente, o profissional quis que você não se machucasse, mas a gente não estava lá para saber como é que foi, mas você estava. Então, você sabe como é que foi. Então, gera ansiedade, gera preocupação, gera tudo. É uma tensão que a gente não queria que ela se machucasse, que você também se machucasse, foi muito bacana. Acho que ela caiu, né? Não sei se ela caiu, mas a ideia é essa, se ela assistir depois do vídeo, é trazer essa continuidade da atenção psicossocial, que a crise, ela acontece, mas a gente precisa continuar. Então, se ela precisar, ela pode me fazer contato também, tá, gente? Acho que ela caiu. Obrigada pela oportunidade. Eu já voltei, eu estou aqui em contato. Nossa, muitas Então, palmas Karina, para você. sabe, Karina, é com muito carinho que a gente trata vocês e a gente aprende todos os dias, sabe? Então, a Frente Estamina é um lugar para a gente aprender também, é onde a gente troca figurinha, e na hora que a gente não puder aprender, a gente vai procurar quem sabe, porque sempre tem alguém que tem uma experiência diferente que pode aprender, a gente pode aprender com aquela pessoa, entendeu, Karina? Então, assim, a frente é a resistência, mas é também instrumentalização, é troca, a gente cresce junto, a gente aprende junto. Todo dia tem um depoimento que vai me ensinar mais sobre aquele paciente, que não está no livro, que não está na pesquisa, mas que está naquela pessoa, viu? Então, acho que assim, essa é a minha contribuição enquanto grupo, enquanto frente para você. Obrigada, Jaque, muitíssimo obrigada. Obrigada você da frente aí também, tá? Obrigada, Obrigado, pessoal. Karina. Gratidão. Gratidão imensa. E eu fico feliz, né, que você, estando aí em Santa Catarina, possa estar junto com a gente aqui e a gente podendo seguir. Paulo? Oi, Karina, eu faço as palavras da Jaque, as minhas palavras em gênero, número e grau. E quando a Jaque traz, né, a Jaque trouxe uma explanação assim maravilhosa. Não, eu levo muito, sabe, porque nessa construção lá atrás, né, os processos da reforma sanitária e os processos da luta antimanicomial da reforma psiquiátrica, em que hoje
a gente percebe nesse sujeito em sofrimento mental ainda um estigma sobre essas questões clínicas. Eu percebo vários usuários que chegam em crise, que, segundo a família, seria uma crise psíquica, mas quando a gente vai acolher e ter a percepção a fundo, avaliar, são questões clínicas que estão como uma infecção urinária. Nós estamos no CAPS com uma usuária em AN, acolhimento noturno, que a família chegou, ela está em crise e tal, enfim. E quando nós fomos fazer aí a ofertar o cuidado, ela estava com questões clínicas gravíssimas, e que a família não tinha essa percepção. E o acesso dessas pessoas que nós temos como, né, cuidado, ainda sofre um estigma na questão da atenção primária. Tá? Eu, mais uma vez, eu trago isso como forma de tema do meu trabalho, como tese no mestrado, né, do matriciamento em saúde mental, que nós fazemos esse trabalho constante de caminhar com esses usuários para até a atenção primária, para eles terem esse cuidado integral. Porque isso ainda não acontece quando eles acessam, tá, a atenção primária. Eu estou dizendo que é um trabalho que não é uma reflexão que não é inventar a roda, mas é revisitar esse instrumento de matriciamento para uma melhor oferta ampliada e integralidade de cuidado aos nossos usuários. Eu trago isso e assino embaixo, porque é o que eu vivencio, é uma problemática que a gente tem ainda. Inclusive, tem alguns autores que retratam isso, que a reforma ela só vai se dar conta, acontecer em ato, quando houver essa integralidade. Para ser bem rápido, quanto essa questão do fórum, né, que irá acontecer em Mesquita, eu já estou me trabalhando para convidar a intersetorialidade, convidar a justiça, convidar a assistência, convidar a educação, para que estejam junto conosco. E não adianta só a gente estar num fórum, trabalhadores da RAPS, se a gente não tem não faz essa convocação intersetorial, que eu trago até para um consenso, que nas minhas reflexões eu acho interessante. Que eles comecem a participar desses nossos encontros para ter um diálogo mais direto. Eu gosto de falar dessa falha muito olho no olho. Vamos, o relatóriozinho é algo frio, formal. Vamos dialogar olho no olho, vamos debater e trazer esses atores para a nossa arena, que não é uma arena só nossa, é uma arena coletiva. Aí eu creio que nós teremos campanhas mais exitosas no cuidado das pessoas em sofrimento mental. Queria trazer isso para contribuir. Obrigado, Paulo. Eu vou dar seguimento aqui. A Fabiane colocou aqui no bate-papo. Bem-vinda, Fabiane. Tem tempo que a gente não se vê. Que ela está fazendo parte de um grupo de WhatsApp que fala sobre, que foi formado em junho de 2021 pelos coletivos Intercambiantes São Paulo e Coletivo Terapeutas Solidários, cujo objetivo desse grupo é discutir colaborativamente o tema suicídio nas e das universidades. Ela colocou aqui um canal, uma carta, alguns links para quem quiser poder fazer parte do grupo. Então, eu vou dar seguimento aqui ao que a gente tinha colocado. A primeira coisa, primeira proposta, então, é para que a gente possa aprovar o relatório do terceiro fórum que o Paulo deu. Vamos fazer o seguinte. Tá, Fabiane corrigiu, nas universidades e nas escolas. Obrigado, Fabiane. Vamos fazer o seguinte, eu vou
colocar, então, assim, quem é contrário à aprovação, levanta a mãozinha. Ou quem é favorável, levanta a mãozinha. Como é que vocês preferem? Vamos levantar quem é favorável, que eu acho que a gente pode marcar, né? Então, Bora, favorável. quem levanta a mão, a gente tem... Mas ficou marcado para quando, Leandro? Não, a gente está falando primeiro do relatório. Estamos aprovando o relatório. Então, somos 14, 15... Fabiana, a gente leu o relatório do terceiro Fórum Estamira de Atenção Psicossocial da Baixada Fluminense. A gente está aprovando esse relatório. Então, comigo, 16 pessoas votam pela aprovação do relatório. Quem é contrário? Vou abaixar a mão de todo mundo. Quem é contrário? Jaqueline vota contrário? Não. Estava abaixando. Acidente, desculpa. A Fabiane disse que vota favorável, então quem estiver fazendo a ata aí, por favor, acrescenta mais um voto favorável, nenhum voto contrário. E depois a gente considera aí a abstenção, que a gente tem 22 pessoas na sala, a diferença aí fica como abstenção. Realização do segundo fórum de atenção psicossocial das regiões Norte e Baixada Litorânea, em Casimiro de Abreu, na data de 11 de abril. Quem é favorável, levanta a mão. (14), 15... 15 votos, eu vou abaixar a mão de todo mundo. 15 votos favoráveis, 16 ali, né? Eu voto a favor também, é que eu me atrapalhei aqui, desculpa. Eu voto a favor também. Tá bem, obrigado. 17 votos favoráveis a que a gente possa realizar. Algum voto contrário a não realizar o fórum? O restante, então, fica como abstenção, 4 abstenções. Próxima proposta que a gente colocou foi a realização do 4º Fórum Estamira de Atenção Psicossocial da Baixada Fluminense. Então, de acordo com as discussões, a proposta seria que eles possam se realizar ou no dia 16 de maio ou no dia 23 de maio. E aí a gente pode deixar essas duas opções de datas e ver a disponibilidade do espaço, né? Ver a organização da equipe que vai estar mais à frente do fórum. Então, votos favoráveis à realização desse 4º fórum. (16) 16 votos comigo. Alguém, vou abaixar a mão de todo mundo. Alguém é contrário à realização do 4º fórum? Temos, então, 5 abstenções. E a última proposta que a gente colocou como encaminhamento é a realização do 2º Congresso de CAPS e primeiro encontro da Frente Estamira. Então, só recapitulando, tá, gente? O 2º Fórum Norte Baixada Litorânea acontecerá em Casimiro de Abreu. O 4º Fórum da Baixada Fluminense acontecerá na cidade de Mesquita, ambas no Rio de Janeiro. E o 2º Congresso e o primeiro encontro da Frente Estamira, a proposta para que aconteça aqui no IPUB, aqui no Rio, entre os dias 10 a 12 de julho, mês 7. Quem vota favorável, levanta a mão. (17 votos. Vou abaixar a mão de todo mundo. Alguém é contrário à realização? Então, temos 4 abstenções.
A Fabiane colocou alguma coisa aqui. Para o ano de 2025, eu gostaria de pedir para esta frente Stamira incluir nas rodas uma sobre a participação das pessoas usuárias da RAPS no controle social do SUS e com isso poder assumir o compromisso de fortalecer a participação dos usuários nas próximas conferências nacionais previstas para 2027. E ela colocou que também era favorável. Vou somar o teu voto aqui, 18, e tirar uma abstenção. Ô, Fabiane, super bem-vinda. Eu acho que a gente era a próxima proposta, porque a gente não colocou aqui temas, né? Se a gente tinha vários temas propostos ao longo de 2024, e aí você está colocando um tema para 2025 que eu já considero desde já que a gente acata a sua proposta, né? Os temas aí sobre a participação social das pessoas usuárias na RAPS, usuárias da RAPS, né? Eu acho que isso é um tema que nem entra como uma questão Abimael. Eu estou lembrando aqui que o mais provável é que a gente faça esse fórum de Mesquita no dia 23. Por quê? Com certeza, no dia 16, que é uma sexta-feira, vai haver o ato na Cinelândia da luta antimanicomial, já que essa data vai cair no final de semana. E sempre quando cai no final de semana, como foi o caso desse ano, né? Cairia no sábado. Então, a gente fez na sexta-feira. Então, provavelmente, dia 16 vai ser o ato na Cinelândia. Só lembrando que a melhor data, no caso, para nós, que vamos estar em todas elas, né, é dia 23. Só lembrando. Não, muito bem lembrado. Eu não tinha me dado conta disso, que o 18 de maio ia cair no domingo, aliás, não raciocinei aqui, foi ótimo lembrar. Então, acho que Paulo, vamos trabalhar aí com melhor mesmo é o dia 23. Tá, ok. Tá? Ok. E também a data do Congresso em julho. A gente já tem essa programação, a festa junina do IPUB não pode ser nessa data, ok? É isso. A festa vai ter que ser junina ou agostina. Junina mesmo. Até o dia 30, né? É isso. É isso. Tá certo. E aí, gente, assim, a gente já tem 15 minutos aqui de roda de conversa. Eu queria que a gente pudesse... queria passar o vídeo que a gente organizou para mostrar nós na rede, que eu acho que faz uma recapitulação do que a gente tem realizado nesses 5 anos e abrir a palavra para que a gente pudesse compartilhar um pouco de cada um, da sua experiência aqui. A gente tem aqui, né, presente nesse momento, tanto trabalhadores, trabalhadoras, familiares, usuários e usuárias, estudantes, extensionistas, estudantes que já foram extensionistas e que hoje são residentes, são estudantes que não são extensionistas, né? Temos aqui pessoas que ainda estão cursando a faculdade. Eu acho que a gente pode, mestrandos, né, compartilhar um pouquinho de como, né, o que a gente tem feito. Eu, como o Paulo estava dizendo, para mim, escutar o que ele estava relatando me fez pensar de que eu, Leandro, quando a gente realizou aquele congresso de CAPES em 2019, não tinha ideia de que a gente estaria hoje aqui em dezembro de 2024, reunidos como uma consequência daquilo que a gente fez há 5 anos atrás. Para nos inspirar, então, e resistindo. Depois eu vou, né, a palavra está aberta. Vamos assistir o vídeo rapidinho. A Frente Stamira de CAPES, Resistência em Versão, é um coletivo de usuários, familiares e trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro, criado em dezembro de 2019, com o objetivo de articulação, política, educação continuada e estratégia coletiva de luta contra o desmonte da saúde mental pública. A Frente Stamira busca realizar apoio técnicos aos serviços CAPES por meio de diferentes ações. Em quase 5 anos de atividade, a Frente Stamira já realizou mais de 200 rodas de conversa online,
sobre variados temas, como atenção psicossocial e pandemia, saúde mental e atenção básica, cuidado à pessoa em situação de rua, barreiras de acesso, uso de álcool e outras drogas, residências terapêuticas, saúde mental em pequenos municípios, saúde mental nas favelas e periferias, cuidado à criança, adolescente e jovens, autismo, comunidade terapêutica, racionalidade e saúde mental, economia solidária, trabalho e renda, atenção psicossocial e educação, direitos e justiça, carnaval, saúde mental e população indígena, eleições, convivência, arte e cultura, cuidado psicossocial à pessoa LGBTQIA+, e muitos outros, sempre dialogando com a realidade de cada participante em seu território, a participantes de todas as regiões do Brasil. Meu nome é Carlos Cardoso, sou de Criciúma, Santa Catarina. Sou usuário do CAPS 2AD e conselheiro da Associação de Saúde Mental. A Frente Stamira é um diferencial pela diversidade de pautas, assim como a liberdade de voz e o respeito mútuo que todos nós temos. Agradeço aos conhecimentos adquiridos e estou já colocando em prática todos eles. Meu muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Galba, sou assistente social de Pernambuco, eu trabalho no CAPS. O que é a Frente Stamira para mim? É um coletivo extremamente importante, né, que fortalece vários atores em torno da luta antimanicomial, dos direitos humanos e da luta pela democracia. Também foram feitas parcerias com outros projetos de extensão da universidade, com maior destaque ao coletivo Mulheres Cuidadoras e o Cadastro Nacional de Associações e Coletivos de Usuários e ou familiares do campo da saúde mental. Relato de usuários, familiares, trabalhadores, estudantes, docentes e pesquisadores afirmam que as atividades realizadas pela Frente Stamira contribuem diretamente para a formação e informação, constituindo-se em um trabalho de educação permanente em saúde e saúde mental. Eu me chamo Carlos Henrique Martins, sou um militante da saúde mental, usuário. O usuário não tem direito à voz, o usuário não pensa, o usuário não vive, o usuário não tem família, o usuário não tem... E aqui eu consigo mostrar para todo mundo que o usuário tem sim voz, família, tem força, tem vida. Eu consigo mostrar hoje que o usuário, ele, assim, com muita ajuda, principalmente hoje das rodas da Frente Stamira, toda terça-feira, 5 horas da tarde, eu aprendi muito e aprendo toda terça-feira, porque para mim é muito, mas muito importante essa roda de terça-feira. Depois da Frente Stamira, conseguimos fazer um coletivo aqui em Macaé, chamado Coletivo Ivone Lara, em que nós colocamos e tentamos aumentar essa rede, que é a Frente Stamira de CAPES. É fácil, mas é possível. E eu agradeço muito a Frente Stamira por esses momentos que nós passamos. Muito obrigado. Meu nome é Adeildo, sou usuário do CAPES Carmo RJ desde 2001. Conheci o projeto durante a pandemia de Covid-19, o qual muito me ajudou, nesse período tão difícil para todos nós. Mas o que me deixou fã foi a oportunidade de ser ouvido, de ter voz e ainda compartilhar outras realidades em saúde mental em todo o país e no mundo. Muito obrigado pelo carinho e por fazer parte desse lindo e inclusivo projeto. Para mim, a Frente Stamira é uma manifestação de resistência plural, do jeito de pensar e promover a contrapartida e impacto social em saúde mental para fora dos limites concretos e dos... Travou de novo. Eu já vi essa pessoa antes, ela está até com o mesmo casaco hoje. Mas essa pessoa é uma das mais presentes também. Mesmo que ela esteja fora do país, ela está presente aqui com a gente. Isso, você, Carlos Henrique, são figurinhas assim que não faltam nunca. Então, só parabéns para vocês.
Como não estar, entendeu? Estar com vocês, assim, é tudo de bom. A gente aprende todo dia, se desconstrói, reconstrói. Às vezes fica assim, caramba, como eu não pensei nisso antes, olha só, entendeu? Então, assim, quando eu falo da frente para as pessoas, né, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer fazer, todo mundo quer falar, então você pode até tentar, né? Isso. Mas eu dou a URL, as pessoas tentam online, mas nunca consegue captar essa potência, né? E a riqueza das experiências que se trocam. E estou lembrando aqui também da Rosa, do Luiz Eduardo, que estão há 5 anos, estão sempre presentes. Né? Então, assim, lembrando essa moçada aí. Exatamente. A galera, tudo Valeu, de bom. obrigado. Né? Chuva de bênção para todos. Luiz vai ser show, tudo de bom. Bom, de novo a internet caiu, né? Onde eu estava? Alguém com casaco preto de novo, igual que esse aqui. Partir do impacto social em saúde mental para fora dos limites concretos e dos abstratos também. Como profissional que atua, né, no ensino, na pesquisa, na extensão, no serviço, a Frente Tamira, na minha vida, é um sabático seminal freiriano, onde o circular da palavra e a voz dos participantes, né, me proporciona aulas magnas, onde eu nunca saí da mesma forma que eu entrei. Dessa forma, acho que ela também é terapêutica, porque cuida da minha saúde mental e da minha saúde intelectual a cada encontro com pessoas superpotentes. Com a participação especial das redes de atenção psicossocial da Baixada Fluminense, Fórum Estamira de Atenção Psicossocial da Baixada Fluminense, reuniram aproximadamente 400 pessoas dessa região para debate de temas específicos à realidade local e construção conjunta de estratégias de enfrentamento aos desafios e superação de impasses. Entendemos que o enfrentamento ao desmonte imposto à saúde mental pública desde o ano de 2016 demanda articulação política e estratégias coletivas da luta e resistência. A Frente Estamira, ao promover espaço de encontro, debate, formação e apoio técnico ao serviço da RAPES, privilegiando o compartilhamento de experiências, também possibilita encontro, acolhimento e cuidado sensível da pessoa participante e dá visibilidade à experiência de pequenos municípios que possivelmente permaneceriam poucos conhecidas. Eu faço parte dos moradores da Baixada Fluminense e me considero uma pessoa incluída pela Frente Estamira. Saudações antimanicomiais. Meu nome é Sueli, sou terapeuta ocupacional. Hoje eu faço parte do coletivo Dona Ivone Lara aqui em Macaé. Durante a pandemia, a Frente Estamira foi um alento, se tornando um lugar de aprendizagem, de trocas poderosas, de afeto e esperança. Estas mais de 200 rodas de conversa me fazem querer prosseguir. Então, obrigada a todas, todes, todos. Vida longa à Frente Estamira. A Frente Estamira, para mim, é um ponto de resistência, é um ponto de aquilombamento, um lugar onde a gente pode discutir, debater, se instrumentalizar, trazer informação sobre a reforma psiquiátrica antimanicomial e sobre os princípios, né, dessa luta mesmo, pelo cuidado em liberdade, pela garantia de direitos, pela garantia do atendimento e o fortalecimento da RAPES. Né? A Frente Estamira possibilita que a gente possa não só debater esses temas, mas garantir que esses temas permaneçam vivos dentro da gente e que a gente possa continuar esperançando e transformando essa sociedade que a gente tem. Essa é a Frente Estamira de CAPES. Muito obrigado. Acesse nossas redes sociais e participe de nossas atividades. Bravo! É isso. Maravilha! Bravíssimos! Maravilha! Muito legal, obrigada. Maravilha, maravilha! Meus parabéns! Incrível! Não, e detalhe, Meus parabéns. esse locutor, além de ótimo locutor,
é ótimo acolhedor. Quando a gente esteve lá, eu e Sueli, assim, quando a Frente Tamira esteve lá no fórum lá de Macaé, o tempo inteiro esse moço assim, preocupado em fazer o melhor por nós. Então é importante agradecer, a gente já tinha agradecido anteriormente, mas hoje coroando aí com esse locutor, nessa gente maravilhosa de Macaé. Muito bom, excelente. Carlos, hein, Paulo? O que você acha? Hein, pessoal? Excelente anfitrião, né? Bom saber. Exatamente. Que maravilha. É isso, gente. Está aberto, se alguém quiser comentar. O não faz nada sozinho, de jeito nenhum. Se nós nos juntarmos todo mundo, nós não conseguimos fazer nada. Assim, é aqui em Macaé, com a Sueli, com a Mônica. Eu não posso falar nomes, porque é muita gente. Entendeu? Mas, assim, é muito, muito legal participar desse momento. Paulo, diga aí, depois você fecha o áudio, porque está voltando muito áudio do fundo aí, Paulo. Tá, então, a Frente Tamira. A Frente Tamira, para mim, é um lugar de potência, um lugar de educação permanente, como eu aprendo aqui e continuo aprendendo, e um encontro, né, de vários lugares. Nós chegamos a alcançar, né, em termos nacional, né, em outros estados, e as experiências de cada um, né, as experiências singulares de cada um através do trabalho nos serviços, que a gente acaba, assim, né, numa reflexão de que parece que estamos nos mesmos lugares, né, com as mesmas deficiências, com as mesmas campanhas exitosas, enfim. E a Frente Tamira, para mim, ela está nesse lugar. E, enquanto profissional, me fortaleceu e continua me fortalecendo. Enquanto pessoa, também me trouxe um legado de transformação. E, inclusive, né, agora em 2025, eu já estou numa tratativa com o contador de abrir uma associação de familiares aqui do município de Mesquita. Já estou em tratativa com o contador e não tem uma associação de familiares. Eu estou conselheiro de saúde e esse espaço tem que ser mais habitado por defensores da saúde mental. Eu não vejo uma pauta de saúde mental, a não ser quando é para aprovar algum cofinanciamento, como agora, né, a gente teve essa notícia dos centros de convivência fazerem parte da RAPS, né, é um ganho que nós tivemos. Mas esses espaços legítimos de reivindicação, eu não vejo. Isso me coloca num lugar de inquietação, mais uma inquietação. Falando desse espaço, a gente ainda conta nos dedos quem participa. Eu canso de colocar o slogan no nosso grupo CAPSE. Eu não vejo nenhum colega do meu serviço participando da Frente Tamira. Para mim, isso é uma inquietação. Eu trago ainda que a necessidade da não esvaziando o senso comum, não. Mas ainda da necessidade da formação profissional, pelo menos o entendimento e querer abarcar e abraçar a saúde mental como uma forma de cuidar do outro. Isso, para mim, ainda é muito incipiente. Eu não quero nem ser melhor nem pior. Dentro da minha expertise enquanto assistente social, eu creio trazer e busco contribuir para a questão de alijamento social, de vulnerabilidade, as questões socioassistenciais que atravessam os nossos usuários, os determinantes sociais que atravessam esses sujeitos. Então, eu me fiz um lutador, né, ferrenho
a partir dessa luta. E isso me também remeteu à minha trajetória acadêmica, tá? Que eu tenho especialização em saúde mental, hoje estou no mestrado profissional no IPUB de atenção psicossocial, quiçá amanhã ou depois um doutorado, mas sempre nessa vertente da saúde mental e da atenção psicossocial. Tenho a questão de ser uma pessoa idosa, mas vencer também o etarismo dentro da academia. Eu gostei quando aquela usuária ela colocou, vamos aquilombar. Olha como soou bem aos meus ouvidos essa palavra, aquilombar. Vamos discutir mais a questão de racialidade dentro da atenção psicossocial e outras questões da população LGBTQIA+, enfim. Eu sou saúde mental, eu sou Frente Stamira, para sempre. Obrigado, Paulo. Carlos? Então, 5 anos, o que nós passamos aí nesse tempo, hein? A tal da pandemia, aí vem a política do maluco lá que queria colocar uma nota técnica com eletrochoque, que era um absurdo, e eu tive que entrar aí dentro aí, falando tudo que tinha que falar. E falei também do CAPES, que eles queriam colocar lá perto de Carapebus. Aí teve uma conferência aqui, uma regional, aqui em Conceição de Macabu, e tinha um promotor de justiça, chamado Luiz Ricardo. E eu falei, doutor, a gente faz relatório, a gente faz visita, fiscalização, eles falam que nós estamos sendo... Como é que foi que eles falaram? Vocês estão fazendo politicagem. Então, como é que é isso? Dentro de um conselho de saúde, falar que eu estou fazendo politicagem com a saúde. Se eles não respeitam e não sabem o que é controle social, eu sei. Porque eu sou obrigado a estudar. Eu fui muito obrigado a estudar e muito mais do que vocês imaginam. Porque aqui a gente realmente não tinha voz nenhuma. E nós chegamos aqui, assim, eles tiraram a gente do Congresso nos primeiros 5 minutos. E eu sabia que eles iam fazer isso porque eles estavam vendo a gente direto, né, ao vivo. E tiraram. Mas só que eu fiquei em frente ao IPUB durante 2 horas e pouco debaixo de chuva. Estava chovendo muito naquele dia. Na hora do almoço, estava chovendo muito naquele dia. E eu falei, tá bom, não tem problema, mas a minha luta eu não vou parar. E, com isso, eles não mudaram o CAPES para onde eles queriam mudar, que era um muro muito alto, espaço imenso, muro muito alto, e por dentro era só um espaço para acolhimento. Não dá, porque aquilo me remete ao manicômio. E aquilo ali não ia acontecer. E não aconteceu. E, assim... Existem pessoas aí, o Paulo está falando que ele é idoso, o Abimael está falando que é idoso, mas só que quem começou toda essa história da luta antimanicomial, a gente tem que dar um valor danado, porque as pessoas começaram do zero, e foi um grande trabalho que eles fizeram. Né, doutor? Foi um grande trabalho, porque assim, hoje nós estamos apanhando, mas eu sei que um dia vai melhorar, porque eu acredito no futuro, eu acredito no estudante, eu acredito na criança, e a criança vai crescer, e daqui a pouco a gente já não estará mais aqui, mas eles saberão quem somos nós. E assim, eu desejo a vocês muito, muito, muito tempo, muito sucesso, e como eu gosto muito de poesia, eu vou falar aqui em 3 minutos, no máximo. Sucesso. O sucesso é um lugar sem mapa, sem endereço, sem peso, tamanho e preço. Sem mudar para fabricar, cada um vai procurar em busca do seu progresso. Eu busco, mas não me apresso, sabendo que, de uma verdade, quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso
é ter consciência que sucesso é caminhada e que, no fim, a chegada é só uma consequência. O sucesso é paciência, pois toda vez que tropeço, me levanto e recomeço. Com o dobro da vontade que não tem felicidade, não sabe o que é sucesso. Sucesso é viver a vida que é sua e não se empresta. Seja granfino ou modesta, prazerosa ou dolorida. Seja curta ou comprida, ninguém troca esse ingresso. Quem nasceu e teve sucesso também tem capacidade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é para passar para frente sem passar a perna em ninguém. É subir sem chegar ao topo, sem piscar um outro alguém. Sucesso não é hotel para pagar e se hospedar. Sucesso é a casa do amigo que lhe hospeda sem cobrar. Sucesso não é troféu para enfeitar a sua estante. Sucesso é saber perder e seguir sempre adiante. Sucesso não é diploma que o tempo pode estragar. Sucesso é conhecimento, é ter alguém para ensinar. Sucesso não é carro parado lá na garagem. Sucesso é pegar a estrada e aproveitar a viagem. Sucesso não é dinheiro, é ter emprego para gastar, ter tempo para gastar. Não contar nota de 100 sem ter alguém para contar. Sucesso não é fama, sucesso vai muito além. É ser fã de você mesmo por ter feito sempre o bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora. Sucesso é que não se acaba quando a gente vai embora. Minhas palavras são simples. É assim que me expresso. E sei que a simplicidade faz parte desse processo. Para escrever a verdade, quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Muito obrigado aí. Bravo! Obrigado, Carlos. Bravo. Mas que linda poesia. Eu adoro, amo poesia, adoro poesia. Linda, linda, linda. Braulio Bessa. Eu também, eu amo Braulio Bessa. Jaqueline. Carlos, arrasou, arrasou. Eu vou falar coisa que eu tenho que falar. O pessoal falando que é idoso, sabe? Idoso com que parâmetro, sabe? Vocês são Paulo, vocês são Jaqueline, vocês são quem vocês são. Não é, o idoso não é, por exemplo, eu tenho um filho de 21 e uma filha de 16. Tem dia que eles disputam, sei lá, o canto do sofá, a sala de TV, que tem um monte de lugar, mas ele quer aquele mesmo canto. Aí eu falo assim, pô, você tá velho, vocês estão velhos para brigar por isso, entendeu? Então, na verdade, né, eu acho que existe, é claro, a idade ela é necessária para estabelecimento de algumas políticas públicas, né? Porque o ideal que a gente tivesse mesmo é condições que ninguém precisasse desses dispositivos, né? Mas esse momento é necessário. Mas, na verdade, é quem você é. Você tem mais ou menos experiência, está naquela fase de vida, né? Então, só pode ser bom desse jeito porque você passou por essas experiências, né? Eu acho que aí, da meu viés, gente, é porque eu trabalho, uma das minhas linhas de estudar é o envelhecimento das pessoas que têm questões de saúde mental, né? Então, a gente tem que olhar com um carinho especial, um cuidado especial para essas pessoas, porque tem particularidades, né? Mas a vida passa, e a gente vai passando por ela com tudo que a gente tem. Eu acho que essa é outra grande riqueza da frente, a gente tem, assim, com muito carinho, né? O pessoal que está na graduação, os meninos super jovens trazendo, desconstruindo, perguntando, e às vezes tirando muita gente do conforto, o pessoal que tem experiência, trajetória de vida, de trabalho, né? Pessoas assim como o Pedro, que são assim, de um grande conhecimento, muitas responsabilidades e que estão aqui. Então, a frente ela é o que ela é por causa dessa diversidade que a gente tem, de fases da vida, de fases do trabalho, de fases de tudo que a gente tem, que a gente pode pensar. Acho que essa é uma das grandes riquezas da frente, ela traz todos. Uma outra coisa, acho que participar da frente é um investimento para mim, sabe? Você investe em você. Tem dias que, o dia que eu não posso, porque não tem jeito, não tem que estar, fica faltando alguma coisa, né? Eu acho que, para mim, é um investimento, mim mesma estar com vocês. E eu acho que, quando eu me torno melhor, como eu trabalho no ensino, na pesquisa e na extensão, eu tenho mais oportunidade de tentar ser uma profissional melhor na pesquisa, no ensino, na extensão, no cuidado. Acho que esse é um investimento pessoal
super bacana, viu? Eu tenho muito a agradecer a todos vocês que estão aqui, ao pessoal que não pôde estar hoje, porque também a frente tem essa leveza. Se você não puder estar, tudo bem, você vai estar lá no outro dia, você sabe que ela vai estar acontecendo naquele dia, naquele horário, naquele local, naquele link. Então, essa é uma leveza também, eu acho que ela traz, que ela não engessa ninguém, ela traz pelo prazer, pela alegria, também pela tristeza, pelo desafio, pela luta, que a gente precisa estar sempre, né, vigilante. Mas super abraço para todo mundo, se não tiver oportunidade de falar, um Natal incrível, é um privilégio. Eu não estava no Congresso da Frente, entendeu? Do Congresso de CAPES, mas, puxa, que bom que eu estou aqui hoje, sabe? Assim, muito obrigada por todas as oportunidades com vocês, muito legal mesmo. Poxa, Jaqueline, obrigado. É isso, gente. 5 anos, muita coisa aconteceu nesse tempo. Espero que a gente está saindo daqui com um primeiro semestre de 2025 movimentado. 3 eventos que não são nada simples de realizar, coisas que não são nada simples de realizar, propostas que a Fabiane colocou aqui de temas sobre a participação de pessoas usuárias da RAPS no controle social do SUS, temática do suicídio, a questão dos centros de convivência e a portaria que saiu, como é que a gente vai, né, mais informações sobre a execução. E agradeço a todas, todos e todes por terem participado na roda de hoje. Um bom final de ano para todas as pessoas que estão aqui, para todas as pessoas do coletivo. Um bom recesso, boas festas e voltamos em janeiro. Fabiane, quer falar alguma coisa? Oi, boa tarde. Quero, bem rapidinho. Na verdade, desculpa não estar com a câmera ligada. À frente, eu estou aqui desde as primeirinhas rodas lá em 2019. Não consigo participar de todas por inúmeros motivos. Inclusive, se numa terça-feira à tarde eu não estou bem, emocionalmente bem, e preciso de total silêncio, é também esse um dos motivos pelos quais eu não me faço mais presente nessa roda. Queria poder te agradecer, Leandro, por ter lido o que eu escrevi no chat várias vezes, agradecer a todos vocês, e também queria complementar aqui 2 outras coisinhas que eu escrevi aqui embaixo, que eu gostaria de poder deixar como reflexão para todos nós, e como um desejo de vida muito longa para a Frente Stamira, de CAPES, né? É resistência e invenção, ou é invenção e resistência, eu nunca me lembro bem. Então, assim, para que tenhamos, por exemplo, né, para que tenhamos mais usuários engajados na luta antimanicomial, precisamos, antes, termos também uma RAPS com uma cultura antimanicomial fortalecida. Se os trabalhadores da RAPS, se os conselhos de saúde, eu incluo aqui se o próprio Ministério da Saúde, todas as instituições ligadas à saúde mental, se elas próprias não prezam os princípios da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, como podemos esperar que de dentro da RAPS insurjam usuários interessados em participar do controle social do SUS, né? E daqui, se a sociedade ainda não compreende e luta por condições dignas de atendimento psicossocial, se para muitos brasileiros, para os mais pobres, o que resta é a medicação psiquiátrica, sem acompanhamento continuado, e muito menos com psicólogos e podendo fazer uso das práticas integrativas complementares, né? Ou seja, desculpe, se a sociedade ainda não compreende luta por condições, se para muitos brasileiros o que resta é a medicação psiquiátrica e quase só isso, e ainda sem acompanhamento médico-psiquiátrico, muito menos acompanhamento terapêutico, que essa frente siga, né, fortalecendo e construindo uma saúde mental melhor. Ela já tem alcançado muitas pessoas fora do Rio de Janeiro, né? Eu moro em Curitiba, eu lembro quando eu acho que a única que não era do Rio de Janeiro participando das rodas, e hoje a gente já tem várias pessoas cada vez mais, já tem até um grupo de WhatsApp direcionado para as rodas nacionais, né? Eu lembro quando eu pude pedir que a frente organizasse uma roda nacional para que incluísse outros estados além do Rio de Janeiro, porque sabemos todos nós do tamanho enorme do nosso país, e ele está muito longe de ter
as experiências consolidadas e exitosas de saúde mental antimanicomial do Rio de Janeiro. Não que isso ainda não tenha muitos desafios para serem enfrentados no Rio de Janeiro, e diante disso, o que podemos então dizer de muitos outros lugares do Brasil, inclusive do Paraná, inclusive de Santa Catarina, que está aqui a Karina Leal várias vezes dando relatos, né? O Brasil está longe de ser um país onde, por exemplo, o 18 de maio é sabido como sendo um dia nacional de luta antimanicomial. Então, que essa frente possa continuar por muitos anos pela frente, podendo oferecer espaço de todo tipo, inclusive de acolhimento, de formação, de luta, de debate, e que isso alcance outras pessoas em vários lugares do Brasil, e que a gente possa seguir muito devagar. Já entendi, eu nem estou há muito tempo nisso tudo, né? A minha chegada para saber da existência do Dia Nacional da Luta Antimanicomial e todas essas experiências que eu venho tentando conhecer e participar é de 2019 para cá. E eu vejo quanto muitas pessoas ainda não conhecem, assim como eu também não conheci em 2019, ainda não conhece quando a gente está beirando 2025, né? Então eu agradeço mais uma vez, por essa frente. Peço que no ano que vem a gente possa contar com mais rodas, com a participação de muitos usuários, de muitas pessoas usuárias, que, como o Carlos mencionou aqui, possam demonstrar maior interesse em participar do controle social do SUS, que em 2027 não seja uma luta tremendamente grande, fazer chegar uma miséria de usuários nas conferências de saúde, e que a de saúde mental aconteça em 2027, porque é a cada 4 anos, né? E não aqui daqui 12 anos ou daqui 15 anos. É isso, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigado, Fabiane. E é isso, gente, são 18h50, a gente passou mais uma vez do nosso horário, e vamos finalizando por aqui. Boa noite para todas, todos. Boa noite, parabéns. Boas festas e até janeiro.